Bom, um outro assunto que o pessoal me pergunta muito é como que faz para você montar o seu negócio, criar empresa, enfim, eu faria para vocês a seguinte pergunta: o que vocês fazem bem? E depois pensaria em criar uma marca, né? Então, primeiro, o que vocês realmente fazem bem, o que vocês se sentem bem fazendo, tem facilidade de fazer, e depois, baseado nisso que você faz bem, você tem que criar uma marca, primeiro uma identidade com aquele negócio. Você pode até entrar, eu recomendo sempre informalidade no começo, e aí posteriormente, conforme você vai tendo um tipo de faturamento, aí sim vão vir objetivos maiores e situações que vão precisar de nota fiscal, né? Eu, contando a minha trajetória um pouquinho, eu comecei em 2017 com o meu próprio negócio, com marca, né, informalidade, fazendo reformas, porém com a parte técnica toda correta, né, toda essa parte técnica correta, emissão de RT, fornecendo um produto melhor, mais técnico, bem mais correto do que o produto que era fornecido pelas outras empresas que vinham junto, né? Que na verdade o mercado de reforma muito é profissional liberal que presta o próprio serviço, enfim, mesmo sendo em certos momentos ilegal, né? Umas situações ilegais. Então eu fiquei durante 2 anos fazendo, estou há 2 anos fazendo isso, e de um tempo para cá, tem em torno de 2 meses, surgiu a oportunidade de, num outro segmento que eu trabalho também, abrir um CNPJ, né? Até para emitir notas fiscais, que agora já está havendo a necessidade de emitir notas fiscais para atender alguns clientes, um shopping, esses clientes eles precisam de nota. E claro, vem toda aquela parte de contador, né? Você tem que procurar um contador. Os valores de contadores eles vão de 450, R$ 500, você pode negociar bastante, chegar a 200, 250, mas isso se o contador for bem camarada seu, bem amigo seu, você consegue chegar nesses valores. Então, achei o contador, gastei em torno aí de uns R$ 700 de documentação para a abertura da empresa, mais as taxas de abertura do contador. Você calcula que você vai gastar em torno aí de uns R$ 1.200 para abrir o seu CNPJ e emitir nota fiscal. Uma coisa que é melhor você fazer depois que você já tiver algum tipo de faturamento. E, enfim, aberto o CNPJ, aí você tem os custos mensais, que é o custo de R$ 80 de banco, né? O custo do contador, que todo mês tem que ser pago um valor para ele, que é esse valor de meio salário, R$ 450 a 200. E tem os custos de profissionais, caso tenham profissionais que trabalhem junto com você, caso você não seja uma pessoa que trabalhe sozinho. Então essa é a parte de custos. Bom, agora falando sobre outro assunto, agora vai entrar no assunto da obra, dessa obra aqui, o custo dessa obra. Isso aqui é um outro assunto já. Essa obra aqui, ela está sendo executada em torno de 5 semanas, então a obra que vocês puderam ver já nesse vídeo. Em 5 semanas e mais uns 2 dias, 3 dias, e o custo até agora está na casa de R$ 19.000. Então esse é o custo para pagar os profissionais, ajudante, ajudante, pedreiro, marmorista, eletricista, estão pagando esses profissionais, né, em torno disso, fora o encarregado, porque não vai ser pago um valor para o encarregado em torno de R$ 6.000. Enfim, uma reforma desse porte, desse tamanho, de custo, a gente está falando de em torno de R$ 25.000 de custo. Então, quando você for dar o preço para uma obra dessa, você tem que calcular bem para você justamente não entrar no prejuízo. E como calcular? Bom, isso daí é assunto de orçamentista, é um outro assunto de como calcular. Eu só estou dando uma noção para você de quanto que fica, quanto que custa essa obra. Para esse porte, esses serviços que vocês viram, está em torno desse valor. Mas claro, se a gente fosse fazer mais coisa com piso, porcelanato no piso, não é o caso aqui, a gente não mexeu tanto em piso, poderia ter dado um valor um pouquinho acima em relação a custo, chegando a R$ 30.000 de custo, em torno disso, né? Então o valor de cobrança para cliente, eu sugeriria eu colocar uns 45.000, 40 pela dificuldade, pelo risco que você tem numa reforma dessa.